Outubro Rosa, começamos o mês de outubro e é momento de falar de coisas muito prazerosas, como a sexualidade feminina, mas também de responsabilidades nossas com a nossa própria sexualidade, que é o que? A prevenção ao câncer de mama. Outubro Rosa, mês de prevenção ou de falar mais sobre prevenção ao câncer de mama, que impacta na sexualidade, mas mais do que isso, né? Impacta na saúde como um todo. Vamos falar disso agora aqui no YouTube. Venha! Então, vamos lá, né? Prevenção ao câncer de mama. Que tema difícil, mas importante. A gente precisa falar sobre isso. E o que a gente precisa falar sobre isso? Que a gente tem que fazer exames de rotina. Mulheres, né? Jovens, né? Enfim, qualquer idade. Mas a gente começa mesmo a fazer os principais exames, como mamografia, ultrassom de mama, quando a gente não está no mundo jovem, quando a gente já é adulta, e em geral, né, a partir de 35, 40 anos de idade, vai depender de cada conduta aí, de cada médico e tal. E vai depender também do histórico familiar, se tem câncer de mama na família, né, no lado materno ou não, enfim. Mas o importante é que a gente precisa estar atento a isso, atento aqui. Que se a gente vê alguma alteração nas mamas, por exemplo, uma secreção saindo da mama, ou quando a gente faz o autoexame, né? Esse mês vai ter aí um monte de jeitos, né? De gente, né, mostrando como a gente faz o autoexame, mas é levantando o braço, né? E aí checando, né, embaixo da axila também, ao redor de toda a mama, depois ao redor de toda a outra mama, se tem o quê? Se tem algum carocinho, alguma coisa esquisita, né? A gente precisa fazer isso como mulher adulta, né, e ter esse olhar. O jovem, claro, se perceber, a jovem, se perceber alguma coisa esquisita, claro que precisa relatar, mas em geral a gente olha muito para isso na fase adulta, numa fase aí hormonal importante, né, numa fase diferente aí na vida da mulher, né, que não é essa adolescência, mas a questão do câncer de mama, o principal da questão do câncer de mama é a gente ter coragem para tocar o próprio corpo, fazer o autoexame, mas mais do que isso, para encarar essa coisa que é tão difícil, que é a gente lidar com uma doença grave num ponto do nosso corpo, né, numa área do nosso corpo que é um marco aí do feminino, né, que tem tudo a ver com o feminino, que mexe muito com as nossas emoções, nossos sentimentos, mas a gente tem que buscar ajuda para tratar o corpo como um todo. E se a gente vê alguma alteração nas mamas, a gente tem sim que ir ao médico. Ir ao médico ginecologista, a médica ginecologista e ver com ela isso. Porque agora, olhando bem para o mundo adulto, eu já escutei um monte de histórias de mulheres que estavam percebendo que tinha alguma alteração na mama, que tinha algo estranho e que estava com medo de ir ao médico. Então, eu acho que o central desse vídeo aqui é a gente lidar com esses medos, né? Mais do que menos falar sobre como que você precisa fazer a prevenção, onde que você precisa ir, não. É mais do ponto de vista emocional dessa prevenção. O quanto a gente precisa se abrir a ela, se encorajar e se achar alguma coisa esquisita, buscar imediatamente o médico, a médica, né, ginecologista no caso, né, e depois seguir com outras especialidades, caso seja necessário. Mas nesse mês de Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama, é importante a gente saber também que tem uma série de exames que podem e devem ser feitos, né, a partir de determinadas idades aí, né, dessa fase adulta, e que você pode e deve buscar essa informação nas mídias, né, enfim, relacionados aos postos de saúde, relacionados aos hospitais, ou enfim, a gente deve ter aí, né, a gente tem por aí espalhados pelo Brasil, né, muitas ações de prevenção. Então aí acaba sendo um mês em que a gente pode se testar em outros espaços que não sejam os espaços que ficam abertos o ano inteiro. Então, enfim, a gente pode ter aí um jeito de olhar para essa parte do corpo com mais cuidado nesse mês de Outubro Rosa. Mas a dica não é só no Outubro Rosa, né? Agora a gente vai estar falando mais sobre isso, mas é pra gente pensar nisso na vida, né, cotidiana, sempre. Claro que não é ficar com um olhar, né, negativo, procurando doença, não é isso.
é só fazer uma prevenção, né? Então fazer essa prevenção aí pelo menos uma vez ao ano, pode ser no mês de Outubro Rosa, e ao longo do ano, se surgir alguma coisa esquisita, e agora eu já vou ampliar, não precisa ser só nas mamas, né? No corpo como um todo. Surgiu alguma coisa estranha no seu corpo como um todo, vá buscar tratamento, vá buscar investigar sobre isso. Esse é um jeito da gente lidar melhor com a nossa sexualidade e viver a vida com mais bem-estar, saúde e prazer. É isso, até o próximo vídeo.